Hoje eu vou revelar para vocês dois princípios, dois segredinhos, para que vocês consigam começar a destravar de uma vez por todas a arte da equalização. Fala, meus queridos e minhas queridas! John, violinista empreendedor, em mais um vídeo. Hoje você vai aprender os dois princípios mais importantes, básicos, elementares, que eu utilizo no meu dia a dia e que com certeza todo músico, todo profissional do áudio que sabe equalizar bem também utiliza, tá? Então, se você achou interessante essa ideia que eu tô trazendo aqui no vídeo, deixa o like aí, tá? Esse assunto é um dos mais pedidos aqui no canal e finalmente eu resolvi trazer e compartilhar com vocês um pouco da minha experiência de equalização. Então vamos lá, sem mais delongas. Galera, para você conseguir equalizar com qualidade, equalizar da maneira correta, existem dois princípios muito importantes, tá? O primeiro princípio é um princípio técnico e o segundo princípio é um princípio que eu chamo de empírico. O princípio técnico a gente vai conversar agora, mas o segundo princípio, que é o empírico, ele é o mais importante e ele depende do primeiro. Então eu preciso que você realmente assista ao vídeo com calma, fecha tudo que você está olhando, todas as páginas aí, abas, presta bastante atenção aqui comigo para você entender esses princípios. Sem isso, eu te digo só uma coisa, filho, filha, você nunca vai conseguir sequer começar a equalizar corretamente o seu som, o seu instrumento, enfim. Então vamos lá? Começando então com o primeiro princípio, galera. O primeiro princípio, que é o princípio técnico, ele tem a ver com o conhecimento acerca das frequências sonoras. Você precisa entender que o áudio, né, o som na verdade é uma onda que vibra em determinadas frequências. Quanto maior a frequência, mais agudo é esse som. Quanto menor a frequência, mais grave é esse som. E basicamente a gente divide as zonas de frequências do áudio em algumas faixas, em algumas bandas que a gente vai estar chamando aí, né, nos sistemas mais simples aí de graves, médios e agudos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se você der um Google aí rapidinho, você vai chegar na mesma tela que eu tenho aqui, ó, que é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa tabela aqui de espectro de frequências audíveis pelos humanos, né? A gente consegue escutar, galera, de 20 Hz até 20 mil Hz ou 20 kHz. E o que é que acontece? Como eu falei para vocês, cada faixa de frequência, cada banda de frequência, a gente dá um nome, né? Então, como vocês estão vendo aqui, ó, dentro dessa divisão um pouquinho mais completa, a gente tem 6 bandas, né? Os subgraves, que vão de 20 a 60 Hz, os graves, que vão de 60 a 250 Hz, os médio-graves, que vão de 250 a 640, os médios, que vão de 640 a 2500, os médios agudos, que vão de 2500 a 5000, e as frequências agudas, que são aquelas acima dos 5000 ou dos 5 kHz. Mas a gente pode simplificar isso aqui em 3 bandas de frequência, até porque a maioria das mesas de som, dos equalizadores mais simples, vão trazer 3 bandas de frequência, que seria o seguinte, ó, os graves simplesmente, que iria aí, né, dos 20 aos 250, os médios, que iriam do 250 a 5000, e os agudos, que vai acima dos 5000. Esses números de borda aqui, né, esses limites entre as bandas de frequência, podem variar de sistema para sistema, mas na média a gente vai ter basicamente sim esses valores. E aí, pessoal, o que é que acontece? Voltando aqui para mim, ó, o primeiro princípio, certo? É esse princípio aqui que eu estou falando para vocês, o princípio técnico, é você entender que existe essa divisão de frequências e você precisa entender, você precisa ouvir, você precisa ter isso na sua memória auditiva, o que é esse som ou esse conjunto de sons mais graves. O que é esse conjunto de sons, né? Como soam os sons mais médios, como soam os sons mais agudos, tá? Você precisa ter esse registro na sua memória auditiva
para que você tenha o primeiro princípio, que é o princípio técnico, bem sedimentado. Sem esse conceito, sem esse entendimento claro do que são as frequências graves, médias e agudas, não só do que são teoricamente, não é isso que eu estou falando, gente. A gente está trabalhando com áudio, a gente está trabalhando com música. Então, tudo aqui é muito experienciável. Você precisa realmente, usar o ouvido. Então, você precisa saber como soam os graves, como soam os médios, como soam os agudos. Isso que você precisa saber para sedimentar bem o primeiro princípio chave para a equalização. E aí, você entendeu? Vamos agora para o segundo e mais importante princípio, que é o princípio empírico, para que você consiga finalmente começar a equalizar de forma decente, de forma correta o seu som. Bom, mas antes da gente ir para esse princípio, você já sabia que eu ia fazer isso, né? Por favor, deixa o meu like aqui, galera. Não se esquece do like e não se esquece de se inscrever no canal, para você não perder as nossas atualizações, nossas novidades. Eu vou estar trazendo aqui dia após dia mais conteúdos técnicos a respeito do som e do áudio, que é o nosso material de trabalho. E assim, você não vai querer perder as novidades e o nível de conhecimento que eu vou estar trazendo aqui para você, tá? Então vamos lá. Não se esquece também, né, de deixar aí nos comentários as suas dúvidas e se você já sabia desse primeiro princípio aí, né, o princípio técnico da equalização. Bom, pessoal, o segundo princípio, que é o princípio empírico da equalização, é nada mais, nada menos do que você ter uma referência. Galera, isso que eu estou falando aqui para vocês é o mais importante de tudo. Embora seja necessário você ter o conhecimento técnico, você saber como soam as frequências nas diferentes faixas, nas diferentes bandas, a referência é o que vai realmente te levar a uma equalização precisa, a uma equalização correta. Basicamente, John, que bendita de referência é essa que você está falando? Vamos lá. Você precisa ter sempre um referencial. Você precisa saber de um modelo de som já equalizado, do jeito que você gosta, do jeito que você se agrada, para que você busque, nas suas equalizações, atingir esse modelo, essa referência. Deu para entender? Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui bem prático para vocês. Eu tô aqui, com um amplificadorzinho aqui, Esse amplificador aqui, a depender da configuração que eu coloque, ele vai ter um determinado timbre, ele vai ter uma determinada pré-equalização. E eu quero que você entenda isso. Todos os equipamentos, certo? Seja o microfone, seja um fone de referência, seja um monitor de áudio, seja um amplificador, todo equipamento tem uma pré-equalização de fábrica, tá? Os equipamentos já vêm com uma característica de timbre, com uma característica de equalização. Ou seja, lembra que eu falei lá para vocês como soam os médios, os graves, os agudos, né? Cada equipamento já vai ter uma característica própria de como os graves nele soam, de como os agudos nele soam, de como os médios nele soam. Então, você precisa encontrar uma referência, tá? Por exemplo, a minha referência de timbre de amplificador para o violino é o amplificador Laney, tá? Eu vou colocar aqui uma foto dele, porque ele tá lá do outro lado do estúdio e vai dar trabalho para poder mostrar para vocês, tá? Mas o meu amplificador Laney é a minha referência. Quando eu plugo o violino nele e escuto o som dele, do jeito que eu gosto, do jeito que eu tenho ali de característica de timbre, né? Essa é a minha referência. Isso já está na minha cabeça. A forma como os graves, os médios e os agudos nessa caixa de som soam, é assim que eu gosto. É assim que eu quero. E aí, quando eu vou e ligo meu violino aqui, nesse outro amplificador aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou equalizar esse carinha aqui para chegar em um resultado o mais próximo possível da minha referência, que é como soa a Laney. Entendeu a ideia, pessoal? Isso aí é o princípio básico para você equalizar em qualquer coisa. O grande problema é que muitos de vocês, a grande maioria de vocês que não sabem equalizar, que tem dificuldade, que estraga o áudio por não saber equalizar, é porque vocês não tinham ainda esse entendimento, esse princípio extremamente importante e básico da equalização, que é o princípio da
referência. Então, a partir de hoje, comece a pensar dessa forma. Poxa, eu vou equalizar uma caixa de som. Eu estou aqui com a minha Encore Essential, por exemplo, né? Estou com minha caixinha de som aqui, estou com minha JBL, seja lá que caixa você esteja na sua mão, certo? Aí você, pô, velho, eu quero equalizar. Tá, mas você quer equalizar, o seu objetivo com essa equalização é chegar onde? Onde você quer chegar, tá? Lembra lá do gato de Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. E, obviamente, dentro desse contexto da equalização e do áudio, meu amigo, qualquer caminho significa que vai dar merda, que vai ficar ruim o teu som, tá? Então, quando você pensa em equalizar a sua caixa de som, você tem que saber, beleza, eu vou equalizar. Ou seja, eu vou mexer nas frequências, eu vou mexer nos graves, eu vou mexer nos médios e eu vou mexer nos agudos. Mas como que eu vou mexer? Eu vou aumentar? Eu vou diminuir? Como é que você sabe o que você deve fazer, que passos você deve seguir dentro dessa alteração das frequências, se você não tem uma referência de onde você quer chegar? Entendeu a ideia aqui, galera? Então você tem que saber qual é a sua referência de som, qual é a sua referência de áudio, como ele soa, da forma como você gosta, e é a partir disso que você vai pegar a sua mesinha de som, que você vai pegar a sua caixinha de som, que você vai pegar o seu equalizador e vai mexer nos parâmetros até chegar naquele timbre, naquela característica de equalização que te agrada de acordo com a tua referência. Olha que massa, hein? E aí você deve estar se perguntando, beleza, John, mas como é que eu faço isso? Eu entendi que eu preciso dar uma estudadinha rapidinho ali sobre as frequências graves, médias e agudas, como eles soam. E eu entendi agora, faz todo sentido o que você falou, John. Eu preciso de uma referência, mas como que eu faço isso? É óbvio, né, galera, que eu não pretendia esgotar o assunto de equalização, que é um tema que daria um curso dos bons cursos aqui. Eu não pretendia esgotar o assunto em um vídeo de 10, 15 minutos, tá? Então, agora, o nosso caminhar a partir daqui vai depender de você. Você vai compartilhar esse vídeo com os seus amigos músicos, seus colegas músicos, pessoal de som, quem gosta de áudio, a galera que curte aí essas caixas da JBL, da Tron Smart, que tem dificuldade de equalizar. Você vai compartilhar esse vídeo, você vai pedir para esse pessoal vir aqui comentar que quer mais aulas ensinando na prática como equalizar, tá? Você vai comentar aqui também, você que está assistindo esse vídeo, você comenta aí também, John, eu quero mais conteúdo sobre equalização, ensina aí como é que usa essa referência, John, como é que eu vou entender, quais são os exercícios que eu preciso fazer para entender como o som, as diferentes faixas de frequência. Eu juro para vocês que eu só vou trazer mais conteúdo sobre esse assunto quando tiver um engajamento bacana aqui nesse vídeo, tá? Então compartilha, comenta, curte, bota esse material para frente, porque vai depender de você para os próximos conteúdos excepcionais. Vocês podem ter certeza disso, que eu vou trazer sobre a equalização. E você vai ter um conteúdo de equalização como você nunca viu antes e vai finalmente aprender a fazer esse aí, que é um dos grandes martírios de muitos músicos e de muitos leigos também, né? De pessoas que não são profissionais da música, mas que gostariam que o seu equipamento de áudio soasse bem, mas não sabe como fazer. Beleza? Mas os dois princípios, os dois segredos, as duas chaves básicas, eu entreguei de mão beijada para vocês aqui. Você já tem material suficiente para saber como começar a caminhar nesse assunto da forma correta, com o pé direito. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Agora, né, pelo amor de Deus, deixa o meu like aí, tá? Eu mereço esse like depois desse conteúdo que eu trouxe para você. Não se esquece de se inscrever no canal e não se esquece de mandar esse material para frente se você quiser aprender mais aprofundado, mais na prática sobre esse assunto tão importante que é a equalização aqui com seu amigo John Violinista. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!